Chegou no Insta mais de uma vez essa pergunta, então a gente resolveu fazer um vídeo. Como fazer as pazes com o meu passado? E a gente foi nas ruas ver se a galera tem coisas no passado com as quais elas queiram fazer as pazes. E, curiosamente, ó, veja o que aconteceu. Não. Essa tia aí que falou que não, eu acho que ela deu uma enrolada, né? Porque todo mundo tem alguma coisinha. Muita coisa. Eu devo ter cometido muitas injustiças, não por dolo, né, má fé, mas às vezes a gente comete algumas injustiças. E uma coisa que chama a atenção é que muitos deles, quando pensam numa coisa do passado com a qual gostariam de fazer as pazes, se você for olhar, é com eles mesmos, né? Se desse pra me voltar atrás, algumas coisas que eu fiz que hoje em dia, me prejudica pra caramba. Eu fechei pela timidez muitas portas, muitas oportunidades. Podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, mas naquele momento eu não tinha maturidade pra entender isso, pra perceber isso, né? As duas pessoas que mandaram essa pergunta, elas não falaram exatamente qual era a situação, mas eu, pelo menos quando li, eu imaginei que era uma coisa com alguém, uma birra, uma mágoa, como a gente viu de repente no vídeo da Vivi, onde ela conta lá como é que depois de 20 anos sem falar com o pai, ou mais de 20 anos, ela finalmente fez as pazes, tá? Aquela coisa do passado que você quer fazer as pazes com aquela pessoa. E aqui, nesse vídeo, é diferente, porque a gente viu a maioria das pessoas falando de uma coisa que tem a ver consigo mesmo, né? Teve aquele rapaz que falou da timidez dele e o outro rapaz que fala, né, do passado dele em que ele fez uma escolha complicada. Eu já fui ex-traficante, então tirei 4 cadeias pelo tráfico de droga, entendeu? Então isso daí hoje me prejudica muito, me arrependo muito. Se desse pra me voltar atrás de tudo isso, não ganhei nada, entendeu? Hoje em dia também me regenerei, tô trabalhando honestamente. E é muito difícil, por que essa pergunta é uma pergunta que chegou mais de uma vez, né, pra mim? Porque a gente tem essa tendência, principalmente se é uma coisa da gente com a gente mesmo, né? De a gente primeiro agir como a primeira senhora lá que finge que nem tem. Não tem nada. A gente prefere nem olhar. Muita gente prefere nem olhar. E quando a gente olha, a gente vê que tem aquilo lá, mas existe uma dificuldade muito grande de perdoar. Então, essas consequências todas que essas escolhas lá atrás trouxeram são consequências sofridas. A primeira dica muito importante quando a gente tem uma coisa do nosso passado com a qual a gente precisa fazer as pazes, independente se é uma coisa sua com você mesmo ou sua com outra pessoa, é a gente se lembrar que todo mundo, eu e as pessoas em volta, o tempo todo, todos nós estamos agindo no nosso 100%. Todo mundo está sempre fazendo todo o seu possível. Às vezes você está num relacionamento com uma pessoa e você tá dando o seu 100%. E aquela pessoa não tá correspondendo. Você tá, essa pessoa não é bacana comigo, ela me trata bem, é um amigo às vezes, é um chefe, é um funcionário, um colega de trabalho, um relacionamento amoroso. Só que do ponto de vista daquela pessoa, ela também está agindo no 100% dela. O problema é que talvez o seu 100% esteja aqui e o dela esteja aqui. Ela tá num nível de consciência menor que o seu. Ela ainda não entendeu que essas escolhas que ela está fazendo, de ser desonesta, ou de te enganar, ou de te trair, ou de te tratar mal, de fazer bullying, sei lá, são escolhas que têm consequências para ela no futuro, né? E no presente também. Então, se o seu problema do passado é com uma outra pessoa, lembrar disso vai te trazer um pouquinho mais de compaixão por aquela pessoa, porque talvez 5, 10, 15, 20 anos atrás, quando essa coisa aí do passado aconteceu, aquela pessoa estivesse agindo nos 100% da consciência que ela tinha naquele momento. E, muito possivelmente, se já se passaram 5, 10, 15, 20 anos, o 100% daquela pessoa também já não é mais aquele, já aumentou um pouquinho, talvez o seu também já tenha aumentado, ainda existe esse gap, não tem problema, mas ela também já não é mais aquela pessoa, assim como você também já não é mais a pessoa que você era lá atrás. E se é uma coisa de você pra você mesmo, a gente continua nessa nossa dica número 1, é lembrar que lá atrás, naquele momento, você estava agindo com 100% da sua consciência naquele momento, naquele dia da sua vida. Ah, por que eu não falei aquilo? Por que eu não fiz aquilo? Porque não era possível para você naquele momento. Se hoje é possível você olhar e enxergar isso, significa que a sua consciência se elevou nesses anos que passaram desde que aquilo aconteceu. Então, primeiro momento, compaixão. E no segundo momento, gratidão e apreciação no momento presente
grau de consciência que você conseguiu conquistar de lá pra cá. Porque se você consegue olhar pra trás e ver esse buraco entre o que você faria hoje e o que você fez lá atrás, que hoje você se tornou uma pessoa melhor. E por que é importante você ser grato? Porque talvez você não seria essa pessoa que você é hoje se você não tivesse vivido exatamente aquela situação, se você não tivesse cometido exatamente aqueles erros. Talvez o nosso amigo do vídeo não seria um cara tão trabalhador se ele não tivesse tido esse desvio de vida em que ele se colocou no mundo do crime, viveu situações com certeza nada agradáveis na prisão por 4 vezes, e aquilo ali provavelmente foi o que deu pra ele, colocou dentro dele essa mente de eu não quero mais isso pra minha vida, então eu vou me tornar uma pessoa melhor. Ele também não se tornou bandido só porque ele era mau caráter. Ele conta lá a história dele, né? Ele ficou sem pai, ficou sem mãe, ele não tinha direção, não tinha alguém pra mentorar ele. E aí foi aquela escolha infeliz, mal feita, sem orientação. Então é muito importante quando você quer fazer as pazes com o passado, você trabalhar esses 2 pontos, da compaixão, né? E da gratidão pelo crescimento que você teve do seu nível de consciência. Isso é muito bacana. Então, pra gente fechar o nosso vídeo, a terceira e última dica muito importante é que, independente se é o seu assunto do passado com uma outra pessoa ou com você, e que se você realmente tomou a decisão agora com o seu atual nível de consciência de que você quer fazer as pazes com esta situação ou com esta pessoa, eu sugiro você pegar papel e caneta e escrever uma carta de alma para alma. Você não precisa enviar essa carta para a pessoa, você não precisa ligar para a pessoa. É uma conversa de alma para alma. E no nível de alma, no nível espiritual, a gente está todo mundo conectado. Basta você pensar que aquela alma, ela já recebeu essa mensagem. Mas o fato de você escrever vai te ajudar, com o escrever à mão, a conectar com o seu inconsciente também, né? O lado direito do seu cérebro. E aí você vai escrever e conseguir botar para fora tudo que você precisa botar para fora. Dessa coisa que você vem remoendo há tantos anos, tem um monte de emoções aí que ficaram reprimidas, que você não se permitiu sentir. Talvez aquela raiva que você não se permitiu sentir, o esporro que você queria dar na pessoa e não deu, ou aquela tristeza que você sentiu e não chorou, não se permitiu ficar mais cabisbaixo, mais triste, mas na sua por um tempo. Seja lá qual for essa emoção que você sentiu, ao escrever essa carta, coloque todas as suas emoções ali. Quando você falou aquilo, eu me senti assim, eu me senti assado, eu tive vontade de fazer isso, eu tive vontade de te dizer aquilo. Hoje eu me sinto assim, eu me sinto assado. O que eu tenho vontade de te dizer é o seguinte, que diz tudo o que você quer dizer. Aí você guarda isso. Quando sentir que realmente aquilo ali foi, você pode jogar, tacar fogo, pode jogar fora, jogar no lixo, fazer o que você quiser. Você não precisa guardar. Eu não guardaria. Eu gosto de queimar. Everything burns. Mas eu só queimo quando eu sinto que realmente saiu de mim e tá ali. Aí tá ali pra ser purgado, pra ser queimado. E aí eu fiz as minhas pazes. E é claro, né, a dica bônus é que se você sentir a necessidade de ir falar com a pessoa, você pode também. É muito bom a gente fazer as pazes. Eu adorei ver aquele senhor de 70 e poucos anos que ele falou assim... Eu já fiz. Já não tenho mais esse problema. Graças a Deus. Eu tô com 73 anos. Já tô liberado. Porque chega um ponto da vida que você não vai querer mais conviver com isso tudo. Então, pra que esperar você ter 70 anos? Faz isso agora. Se você já tiver mais de 70 anos, faz isso agora urgente. Por que não fazer agora as pazes com você mesmo ou com aquela pessoa com quem você tem uma mágoa, alguma coisa do passado? Sem necessariamente ter que falar com a pessoa. Só faz de você pra você mesmo. Hoje, você pode escolher que hoje é o último dia que você vai sentir isso e que a partir de hoje você vai ser livre. E se você quer fazer esse compromisso com a gente aqui, de que você vai se libertar, coloca aqui nos comentários, eu escolho me libertar, faz esses 3 passos, escreve a sua carta e depois conta pra gente como é que você tá se sentindo. E se você tiver gostado dessas dicas, dá um like nesse vídeo, marca as pessoas que você gosta, que você acha que podem se beneficiar dessas dicas de como fazer as pazes com o seu passado. Isso é um problema pra muita gente, é um problema tão grande que muitas pessoas chegam a ficar depressivas por causa de coisas do passado. A depressão é você não conseguir viver no presente e viver no passado. Então, se você está levemente deprimido, isso pode ser o primeiro passo que você dê na sua recuperação. Aí você recuperar o seu estado de espírito, o seu humor. Se inscreve no nosso canal para toda segunda e quinta-feira receber mais vídeos como esse, respondendo as suas perguntas e dando dicas para a sua vida melhorar.